Ok, galera, voltamos. Demos uma caída braba, brabíssima. Na hora que a gente foi juntar, fazer interconexão entre dimensões, aconteceu isso. Enfim, só podia acontecer Isso. mesmo nas oficinas locais da genealogia junto entre, né? Então, assim, eu vou tentar mais uma vez, não sei se eu vou conseguir, compartilhar as imagens, tá? Vamos lá. Sim. Cruzem os dedos aí, cruzem os dedos. Cruza os dedos. Vamos lá. Isso aí, Gil. Aí. Cruza os dedos para a gente ver se a gente consegue. Vamos ver. Atenção. Vamos tentar, hein? Vamos ver. E aí, apareceu? Ê, apareceu! Sim. Apareceu. Então, o que vocês estão vendo aí se refere a troncos linguísticos ligados às culturas indígenas das Américas. Então, existe o tronco Tupi-Guarani, né? O tronco Tupi. E o tronco Tupi vai até o sul, ali, ó, Rio Grande do Sul, vocês estão vendo? Rio Grande do Sul. E aí, quando a gente olha o tronco linguístico, quais são as tribos, né? Quais são as tribos indígenas que a gente tem, né? No Rio Grande do Sul, aí eu vou ter que sair daqui, né? Descompartilhar. Vamos compartilhar novamente. Torçam para que não caia. Um minutinho. De novo. Quando a gente olha para cá, ó, quando abrir aí, vocês me falem se abriu direitinho. Pode vibrar de novo. Gílio. A gente vai ver aqui, ó, por exemplo, né, que no tronco Tupi, a gente tem os Tupi-Guaranis, né, tem os Ariquens, tem os Aveté, Juruna, Mavé, Monde, Puruborá, Munduruku, né, e Rama-Rama e Tupari. Né? Sendo que a parte que nos cabe, que diz respeito ao Rio Grande do Sul, está mais na família do Tupi-Guarani. Né? Aí, quando a gente vai olhar quais são os índios, né? A gente vai chegar nos índios. Quais são os índios aqui da região? Da sua região aí? Né? A minha região é Santa Catarina. Santa Catarina. Tá, mas aí abrange aqui, quer ver? Ó? Tá. Abrange aqui, ó. A gente pega aqui esses grupos indígenas que pegam do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? Então, a gente tem os Enibias, né? E que tem vários, tem os Yandeva, e tem alguns grupos de Caiová. Né? Isso, então, no litoral. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que eu acho que enriqueceria muito a gente ampliar a percepção da genealogia junto entre, pegando o entendimento de parentesco com essas etnias. Aí, no caso, e aí já fazendo uma correlação a essa primeira pesquisa, ou seja, nessa região que você pesquisou e levantou, sabe, Gili, todos os laços familiares ali, né, das famílias daquela região, etc., ver qual é a relação deles, né, com as tribos indígenas que habitavam naquela localidade. Né? Então, habitavam. Habitavam. Então, e nesse sentido, para a gente ver o que tem de junto entre, né, entre esses, digamos, essas tribos, não vou dizer ancestrais, mas essas tribos que habitavam aquele espaço, com essas pessoas que estavam habitando, né, ou que habitam até hoje. Né? Então, a gente teria aí te agregaria uma perspectiva junto entre muito bacana. E aí, para amarrar, em termos étnicos, né? E para amarrar, no caso, né, com a temática de morte e luto, que você e Maia estão propondo como exploração, semana que vem, é dizer que a morte, normalmente, nas etnias indígenas, em especial do tronco Tupi, elas são encaradas apenas como uma passagem. Né? Ela é apenas uma passagem para um universo onírico, um outro tipo, um universo, às vezes, mais animista, né? Às vezes menos animista,
Então, assim, existe um outro aspecto, né? Um outro aspecto que a gente poderia... Um outro aspecto que normalmente a gente nem conversa, ou por desconhecimento mesmo, completo desconhecimento, por ser uma zona cinza, vamos dizer assim, e a gente podia estar agregando, né, a exploração da genealogia junto entre. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Basicamente, para agregar, né? Tá. Então, eu vou propor o seguinte, porque, por exemplo, essa pesquisa, na hora que caiu, eu estava falando, né? Essa pesquisa especificamente, eu acho fantástico falar sobre esses indígenas nessa área, por exemplo, porque, por exemplo, eu fiz pesquisa documental do século XIX e nenhuma das transcrições que eu fiz você encontra qualquer referência sobre os indígenas. Nenhuma. Nada, nada. Tá? É por volta, assim, de a minha pesquisa ela tem uns 30 anos de pesquisa ali, que eu acho que é 1800, não, é menos, 1887 a 1900. 15 anos. Tem um pouco tempo, né? Mas é o início do município, não tem nenhuma referência. Os negros têm como escravo, né? Aparecem como escravos, mas os índios não. E nessa região foram dizimados todos os índios. A que a gente encontra de indígena lá é o seguinte, é uma população muito pobre, negada até hoje, tá? Você vê assim, até hoje, essa presença dessas pessoas, mas nesse lugar de pobreza, de miséria muito grande, né? E aí interessante você trazer essa abordagem também, porque, por exemplo, essa jornalista, essa jornalista do Mackenzie que eu falei que chegou na pesquisa, ela, em uma desses registros que ela faz dessa entrevista, que foi a única história que não foi a única, mas naquela primeira, né? Que teve duas histórias, na verdade. Teve essa que eu vou contar agora e teve uma segunda. A primeira é sobre essa questão do indígena e a segunda foi sobre a questão do ouro, que tem é quase lendário isso naquela região, pote de ouro, né? Das pessoas guardar um pote de ouro. Aí sempre se fala de ouro, dos tesouros. É muito forte, faz parte do imaginário daquela região muito grande, assim. É muito interessante, né? Tem muitas histórias sobre isso. E a outra história é sobre numa caçada, os homens brancos, né? Estavam numa caçada e na caçada deles se depararam com indígenas. E aí eles foram atrás desses indígenas para caçar. Isso, foram para caçar eles. E só conseguiram pegar uma criança pequena. E aí foram carregar no ombro essa criança mordeu a orelha da pessoa, e aí o que eles fizeram? Jogaram a criança e mataram. Essa é a referência que eu tenho, que não é dessa documentação histórica, mas é uma referência sobre essa região, né, que eu encontrei, que eu quero pôr no livro, com certeza. Se essa pessoa ainda me permitir, né? Eu acho que o primeiro nome dela é Camila, não vou lembrar o sobrenome, infelizmente. E o que te pegou nisso? Nossa, primeiro um lugar de negação, né? Que não tem nenhum, como é que é, ninguém nessa região é reconhecido como indígena, né? Não tem uma tribo lá, não tem tem um território indígena mínimo, não tem nenhum bairro que é tido como indígena, né? Mas você vê a presença dessas pessoas na Serra Catarinense. Gente, eu estou falando da Serra Catarinense porque é a minha pesquisa, né? Isso é em muitos lugares, né? Não é preconceito. Eu amo aquela região, amo muitas pessoas e tudo mais. Mas não tem nenhuma etnia indígena, não tem nenhum território indígena naquela região. E quem você vê, porque a gente sabe os traços, né, gente? Vamos fazer de conta aqui que a gente não sabe dessas questões? A gente sabe, pelos traços a gente sabe muito bem as origens das pessoas, né? Inclusive eu conversava sobre isso com um amigo lá da Bahia. Mesmo eu, branco, entre nós existem questões que não são ditas, né? Que é muito, né? Tem camadas aí, né? Todos nós sabemos sobre isso. Podemos até abordar um dia, mas tem muitas camadas, né?
Não é só branco, índio, negro, não é só isso, não. Tem muitas outras camadas, mesmo na questão étnica. E essas pessoas, no caso, num lugar de negação até hoje, bastante forte, né? E os negros também, claro, né? Sim, é verdade. E muito Então, nesse interessante isso que você sentido. falou, porque ó, na minha família, por exemplo, eu sei que meu pai é de Minas e ele era mulato, uma mistura. Só que eu não enxergava isso. Porque minha mãe ela era descendente de austríaco com italiano e uma família normal, ninguém falava sobre esse assunto, não são. Então, quando eu descobri, assim que eu estava mais velha, né, e eu comecei a olhar essa coisa que você falou, dessas camadas sociais, onde que eu estava inserida nessa camada social, né? Então, era uma de classe média, muito bem colocada ali, né? E não enxergava as minhas raízes, né? Na hora que eu me dei conta disso, eu percebi, eu falei, gente, eu tenho sangue negro e eu tenho sangue indígena, né? E a gente nunca falou sobre esse assunto, parece que isso não existe. Né? Parecia uma coisa negada mesmo, assim, né? E, inclusive, eu comecei a pensar sobre isso, né? Que eu não tinha notado, né? Eu achava que eu era branca. Sempre achei que eu era branca. Não tinha me passado na cabeça que eu tinha uma mistura de raças, olha isso. E um dia eu fui fazer um curso em Los Todos Angeles. nós, Hã? De quê? todos nós somos misturados, Todos mesmo que nós não pareça. brasileiros, né? Inclusive os ancestrais austríacos. Tudo Pois é. misturado. E aí eu fui fazer um curso acho que foi em Los Angeles. Lá o pessoal separa muito essa coisa de cor, né? E aqui no Brasil nunca a gente tinha falado desse assunto, né, e tal. E aí eu fiquei assim bem conhecida de um americano lá que me levava para os lugares e porque eu tinha que conhecer, né, tava lá fazendo curso, mas aí levava para o restaurante, levava para comer pizza, levava para conversar, levava para ver a praia. E aí um dia eles vieram para cá. Também tem uma coisa muito engraçada, né? Veio ele e um negão lindo assim. E tem essa separação, né? Ele achava que ele não podia se aproximar das mulheres brancas aqui no Brasil, né? Então eu vivi uma coisa muito engraçada, muito louca, assim, com ele, porque eu levei eles para Paraty. Bom, mas voltando a isso, o que ele me disse lá, ele me disse assim: você não é considerada branca aqui. Eu levei um susto. Aí eu falei assim: eu não sou? Ele falou assim: não, Maia, só esse pouquinho de cor que você tem, você é morena. Eu não tinha reparado que eu era morena. Esse pouquinho, aqui você já é considerada negra. Você não é branca. Aí eu falei, sério? Aí isso começou a dar um nó na minha cabeça. E aí eu comecei a reconhecer, falar, uau! Aí eu comecei a ver, não eu tenho negros, eu tenho índios. Aí eu comecei a ter orgulho. Toda hora eu sentia essa necessidade de dizer e de falar para as pessoas, né, que eu tinha. Não, olha, gente, eu sou negra e indígena também, sabe? Eu comecei a colocar aquilo que parecia que estava meio escondido, assim, para fora, sabe? E isso me fez um bem danado, assim, sabe? Foi muito interessante isso. Eu pensei que tu ia falar que eles tinham dito que tu era latina. Não, pois é. Mas ele falou para mim que eu não era considerada branca, que eu já um pouquinho de cor não é branco para eles, né? Aí eu falei, nossa, mas né, assim, eles separam tanto, é tão assim, tão separadão assim, aqui pra gente é tudo misturado, né? Mas depende do lugar, né? Já me perguntaram se eu sou de origem árabe, muitas vezes. E assim, eu não tenho nada de árabe na minha genealogia, mas eu tenho português, Ah, né? Só que assim, onde é que está esse árabe da minha genealogia? Na Idade Média? Tem? uhum. Tem, sei lá, as últimas 10 gerações minhas, eu sei, eu sei a minha genealogia.
Não tem árabe nenhum, não tem. Tem índio, tem negro, tem branco, tem português, tem espanhol. Agora, italiano também, mas árabe, não. Mas já me perguntaram, brasileiros, em Curitiba, aqui em Florianópolis. Ai, você é de origem árabe, né? Uhum. A gente tem muitas coisas que a gente não sabe, né? Misturado. Sim. E é incrível, Gili, gratidão por trazer isso. Eu também, nossa, eu nunca tinha parado para pensar, né, na importância da genealogia, né? E aí quando você é instigada a olhar, né, o que foi antes, incrível. Ai, que legal! Devia ter chego primeiro na conversa agora cedo, eu tô meio boiando, mas tá massa. Fez todo sentido as outras interações, agora eu tô... legal. Então, ai, que bom, que bom. Deixa eu agregar mais sentido para isso nem estava sendo pensado em ter falado. Maravilhoso, né? As coisas vão acontecendo. Deixa eu agregar mais sentido para a Lica e já dando boa noite, mas dizendo para o Juliano que nós já estamos indo para o final aqui, Juliano. Mas você chegou aos 45 do segundo, querido. Seja bem-vindo, tá? Aqui. Gratidão, Juliano. Na quarta oficina do local aí da genealogia junto com ele. Uma primeira observação. Eu acho que essa proposta essa perspectiva que eu estou agregando para a gente somar a exploração que a gente está fazendo, dessa proposta, né, da genealogia junto entre, já está começando a ter uma espécie de ontologia, né? Ou seja, eu quero dizer, nós já temos a genealogia dos acontecimentos, né? E temos a genealogia dos lugares. Então, quando a gente cruza essas duas coordenadas, genealogia dos acontecimentos com os lugares, a gente consegue ter essa perspectiva transitivista, né? No espaço-tempo das coisas, né? Para interrelacionar acontecimentos muito longínquos, ancestrais e passados, presentes hoje, e já projetá-los como futuro hoje no presente, né? Ou seja, tem um aspecto aí de ancestro-futurismo também, né? É bem interessante, que é alguma coisa que a gente pode também jogar no meio dessa genealogia junto entre o ancestro-futurismo, né? Ou seja, que nem os Chapiris, aqueles seres muito antigos, né? Segundo a lenda Yanomami, os Chapiris são os mais antigos da Terra. Então, eles de tão antigos, eles já sonhavam o futuro antes do presente acontecer, né? Então, quando eles sonhavam o futuro, eles já eram ancestrais e futuristas ao mesmo tempo. Daí que vem o termo ancestro e futurismo, né? Então, a gente já pode estar agregando isso aqui a essa exploração, né? E dizer o seguinte, eu acho que está só nascendo, sabe, Gílio, no meu entendimento, essa proposta, né? Essa exploração. Está só no seu início. E quando eu agreguei essa coisa de levantar, e olha, o seu relato aí para mim foi chocante, né? A gente levantar, né? Dentro da genealogia dos lugares, mais os acontecimentos, como genealogia junto entre, né? A presença indígena, né? Nessa região, em Santa Catarina, que você pesquisou, a gente já está fazendo um movimento de exploração que já tem uma aderência àquele mundo social, entendeu? Então, isso pode ter uma importância para as pessoas que moram lá, que de repente não está sendo nem tocada, ou nem falada, etc. Então, assim, é nesse sentido, né, que eu acho que a gente está apenas começando. E foi nesse sentido que eu disse que nós vamos começar, sabe, gente, as oficinas locais que estão tendo, né, mais constância, como essa, por exemplo, e que acabam virando uma exploração de fato, acabam virando uma trilha livre-aprendente, né, na animação Rede da Estação, elas vão virar, dentro da iniciativa Sem Covid-19, uma série especial, assim como a série especial que eu ia startar hoje com o Timea Surini, mas por conta, né, de uma delicada cirurgia que a companheira dele teve que fazer hoje, ligada a uma gravidez tubária, né, acabou que a gente teve que adiar esse início, né? Então, não vai se, obviamente, não acontecer hoje. Isso vai estar sendo colocado, vamos ver se para a semana que vem, correto? Mas fica aqui a proposta de todos nós aqui co-criarmos a série especial Genealogia Junto Entre, ok? O que significa dizer? Significa dizer, sim, que nós vamos estar liquidando tokens E26, os tokens E26 que o nosso querido e amado Gili Souza já recebeu por conta, né, das primeiras oficinas locais, onde nós aprendemos pra caramba, não, Lica? Nós já aprendemos pra cacete. Assim, só de conhecimento que a gente acessou aí é um absurdo. Tá. Fala, meu amor. Que legal.
Então, eu quero falar como eu quero abordar. É que eu não tinha pensado em nada disso, que maravilhoso que chegou, né? Eu abri a pesquisa, né? Então, é o seguinte, eu quero sim abordar essa presença, porém eu quero deixar bem claro, assim, que eu não quero colocar... Eu acho que vocês vão estar de acordo comigo também com essa fala. Eu não quero estar nesse lugar de militância, entende? Eu quero trazer a presença dessas pessoas, eu quero aceitar e colocar e mostrar o lugar delas. Mas eu não quero que seja o lugar de militância. Eu acho que a nossa sociedade, isso é uma perspectiva minha, já está muito cansada de luta. Eu acho muito chato isso para mim, não tem? E é uma militância de todos os lados, é muito cansativo. O meu é melhor, o teu é pior. Eu não quero melhor. Eu não quero melhor para mim, não quero pior também para mim. E eu quero melhor para o outro, eu quero melhor para mim, não quero pior para o outro, não tem? Sei lá. Agile, se você tivesse, se você parasse para refletir um pouquinho do que você acabou de falar, eu acho que a Maia pode me ajudar, a Lica também e a própria Vânia, o espectro de vibração da agência experimental, da estação experimental, nunca foi militante. Eu já percebi. Nunca foi militante, nem... É quando a gente descobre um lugar entre nós. Né? Porque assim, a empatia, algumas pessoas ainda se referem a ela como você se colocar no lugar do outro. A gente não pode se colocar no lugar do outro. Não. Porque cada um tem a sua história, tem sua genealogia. Então, você sai de você, a outra pessoa sai dela, vocês caminham para poder se encontrar e, a partir daí, começar essa conversa. Isso tudo que a gente está falando aqui assim, me tocou como uma coisa muito bacana no sentido da gente desenvolver, nesse período de mudança que a gente está vivendo, bastante navegabilidade. E aí a gente pode estar desenvolvendo percepções, a gente pode assim transitar, né, por esses acontecimentos, esses lugares, essa genealogia, e se entender e entender melhor as pessoas. Acho que é por aí. E sim, com certeza. E a constelação, ela tem uma frase que eu acho muito legal. Não é tudo que eu vibro com a constelação, mas eu leio bastante, eu gosto, né? E eu acho que é desse lugar que eu acho que que nós fazemos, e é desse lugar que eu acho que é interessante. É o seguinte, é que a constelação diz assim: eu te vejo. Então eu acho que é dizer isso, ó, eu te vejo. É isso que eu ia dizer, que eu tinha me perdido na minha história, mas eu acho que é exatamente isso. E quando a Vânia começou a falar, que aquilo que você... esse movimento que você faz de reconhecer os índios e de reconhecer, enxergar eles, né? É esse caminho que a gente está fazendo entre a gente aqui, né? De enxergar o outro, né? Por isso que eu realmente achei que tem tudo a ver, assim, eu nunca senti essa militância nas nossas interações, assim, às vezes aparecem umas coisas que atravessam o caminho, né? Mas basicamente a gente acho que sempre lidou assim uns com os outros, né? Tentando enxergar o outro no lugar dele, né? E isso é muito bonito. Como a Vânia falou, né? Não dá para falar pelo outro, né? Eu lembro também, dentro do que a gente está conversando agora, de uma fala da Jananda num desses encontros, que ela fez todo um movimento, uma trilha, né, junto com o Timeia. E ele falou que, assim, nos primeiros contatos que ele tinha com o pessoal da cidade, ele estranhava muito como a gente se cumprimentava, o bom dia, né?
E aí ela falou, mas como é que vocês se cumprimentam? Como é que é isso? Não, a gente sempre chora, né? Senta ao lado do outro e chora. Achei muito peculiar, muito aquela coisa de Fantástico. palavras, né? Sim. E isso também é dizer que não é que a minha forma é a certa e nem a única, né? Tem muitas formas de a gente se cumprimentar. Eu acho fantástico isso aí. Quando eu me dei conta disso que você está falando, Vânia, com outras abordagens, né? Nossa, assim, eu fiquei encantado, né? Foi na antropologia assim, que me trouxeram essa possibilidade, né, de olhar. Achei fantástico. Não, essa forma que a gente diz que não é que é para a humanidade toda, né? Espera aí, vamos com calma, galera. Tem muita diferença aí em todo lugar. Até me veio aqui uma história que, só para acabar arrematando o assunto morte, né, que a gente ia tocar, e as várias formas, o meu pai, ele viveu no Xingu, né? E ele contou uma história para mim um dia sobre morte, de como ele viveu no meio dos Kayapós e Yanomamis. E ele disse que um dia um índio foi subir numa árvore pegar uma fruta, eu não lembro se era coqueiro, eu era muito pequena assim, eu não lembro dos detalhes. E ele subiu, e aí aconteceu que ele se desequilibrou, caiu, bateu a cabeça lá e morreu. Ele morreu. E aí os outros que estavam ao redor, os outros índios, caíram na risada, né? E assim, todos acharam aquilo extremamente engraçado. E aí, né, eu demorei um pouco, fiquei tentando entender com meu pai, assim, mas por quê, né? Ele falou assim, porque ele caiu. E a morte não é tão assim, aquela coisa tão mais importante na história. A história foi engraçada ele cair, entendeu? O engraçado foi que ele caiu. A morte é só uma coisa a mais ali, entendeu? Nossa! Então você vê como é que é, né? Então a gente tem... Super dionisíaca essa tua história. Eles riram porque foi engraçado, né? A morte, acho que naquela época, não sei se hoje em dia, eu fico imaginando que eles estão muito mais influenciados pela cultura do branco, né? Mas eles eram bem, mas eu nem tinha nascido, né? Meu pai era jovem quando morou lá, né? Era mais puro, assim, né? Mas é uma outra perspectiva da morte, né? Que a gente não tem, né? Que não precisa ser essa coisa tão assim, né? Pesada. Né? E a gente tem isso na nossa cultura, né? Que sempre Sim. é triste e pesado, né? E não precisa ser necessariamente assim, né? Existem outras perspectivas. Então eu acho essa história bem bem diferente. As culturas de base cristã e judaica, né, elas colocam toda a importância da vida na pós-vida. Né? Sim. Então, e para que você tenha uma pós-vida de plenitude, você precisa passar pelas penitências da vida. Você precisa provar que você consegue passar pela penitência que é viver, né? Que é você, por exemplo, no caso cristão, seguir os 10 mandamentos, né? E no caso judaico, você seguir a Torá, né? Assim, que é muito mais, que é tipo assim, é a primeira parte da Bíblia, o Primeiro Testamento, hardcore, né? Para quem já leu sabe o que eu estou falando, hardcore. E detalhe, tanto as religiões cristãs quanto judaicas, elas tiraram todo o esoterismo, toda a capacidade xamânica, né, de acesso a outras dimensões quando passaram por revisões históricas, né, ainda durante
as sociedades feudais, né, da Europa. Né? Mas isso não vem aqui ao caso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se nós temos nós lidamos com a morte com essa perspectiva tão final, né, tão final como se realmente ela fosse final mesmo, a gente não vai culpar apenas, não dá para culpar apenas a revolução científica dos modernos, entendeu? Dos últimos 300, 400 anos. Não tem como culpar apenas esses caras, né? Não tem como culpá-los, né? Dá para culpar, sim, essas religiões onde elas em prol de uma moralidade, né? Em prol de uma moralidade, em prol de mandamentos e moralidade, ela esvazia os muitos sentidos da vida aqui nessa dimensão, aqui na Terra, e joga todos os sentidos para pós-vida, entendeu? Quando você deixa de estar vivo aqui. Então, existe sim essa inflexão, né? Ela está presente. Só que aqui no Brasil a gente nem sente tão assim, de forma tão, né, tão aviltante, vamos botar assim, tão opressora, entre aspas, porque aqui a gente tem uma cruza muito forte, né, com a religiosidade do continente africano, com as próprias etnias indígenas que aqui estavam, etc. Né? Sem contar que, tipo assim, a gente, no final das contas, pode dividir tudo isso em dinâmicas agnósticas e dinâmicas gnósticas. Né? Assim, para simplificar a conversa, né? Sendo o agnóstico é aquele que não é nem ateu, né? Mas que acredita na possibilidade da existência desse sei lá do que for. Ou seja, o ateu é aquele que não acredita em nada, né? Basicamente. Mas o agnóstico não. Ele acredita que existe a possibilidade de existir aquilo que ele ainda não tem compreensão, que ele não sabe que existe, né? Esse aí é o agnóstico. O gnóstico não. O gnóstico ele já encampa, né, boa parte das religiões que nós conhecemos aí no planeta, né? Não só a cristã judaica, mas também a budista, a taoísta, a shintoísta e daí por diante. Sem contar, né, aquelas ali dos árabes, né? Do Oriente Médio. Enfim, gente, eu não quero me estender mais porque eu sei que o Gil tem um compromisso daqui a pouco, né? E a gente vai ter que já encerrar para cá. Eu gosto de dar esses coloridos um pouquinho a mais porque eu acho que eles enriquecem a nossa exploração, né? E é isso, dizer que estão todos convidados a partir de agora a gente convidar a gente co-criar a série especial, né? Da genealogia junto entre. Eu acho que nós fizemos um aquecimento fantástico com o Gil nesses últimos, vamos botar agora, né, 4 oficinas locais, né? E vamos embora, porque eu acho que agora a gente só tem de ampliar e aprofundar isso, né? Dentro desse espectro paseante, aberto a toda e qualquer pessoa, que sempre foi e sempre vai ser a animação em rede da Estação Experimental, né? Dentro da iniciativa Sem Covid. É isso. Eu quero fazer uma fala também, tá? É o seguinte, eu e a Maia fizemos o convite para a próxima, que vai ser Morte e Luto, né? Essa abordagem, mas eu quero já adiantar mais à frente, tá? É o seguinte, se alguém já estiver pesquisando genealogia e quiser trazer dúvidas, também seria legal, mesmo de pesquisa mesmo, documental. Olha, cheguei nesse ponto, onde eu poderia buscar documentação, cartório civil, cartório judicial, Legal. Também é uma possibilidade. Uhum. Já tens buscas, Vânia? Não, mas aqui já despertou. Eu também. Legal, legal. Isso, eu acho que é uma possibilidade, porque aí a gente começa já a fazer as suas e a gente pode trazer essas dúvidas também, não tem? Porque quando a gente fala de genealogia tradicional, parece que a gente está falando contraponto. Eu não estou falando contraponto. Eu sou um genealogista de papel, assim, ó, dá-lhe papel e poeira subindo, em máscara e luva e vamos embora, não tem essa comigo.
e transcrição, tudo essas coisas eu faço, né? Bastante e amo tudo isso, né? Então, essas natureza de coisa também, se alguém quiser trazer, vamos trazer. E a outra questão é a seguinte, eu quero falar sobre arquetipos, né? Por exemplo, se a gente está... Na verdade, a gente fala o tempo todo dos arquetipos, né? Por exemplo, quando a gente fala de morte e luto, aparece uma série de arquetipos associados a essas questões, né? E como cada sociedade lidar com isso, também tem arquetipos associados a uma sociedade ou outra. Aquilo que o Vini falou da cultura judaico-cristã, do xamanismo. Cada cultura dessa vai ter arquetipos associados para lidar com essa temática, né? E eu vou trazer alguns arquetipos que eu conheço, né? Mas eu queria trazer também o seguinte: eu, infelizmente, tenho um desconhecimento muito grande das mitologias dos nossos povos ancestrais aqui desse continente, da América Latina, com ênfase, né? Com o Brasil, né? Aqueles que a gente chama de indígena, eu tenho desconhecimento. Então, se alguém tiver esse conhecimento ou quiser abarcar arquetipos dentro desse universo das mitologias dos povos ancestrais desse continente e de outros também, né? Pode ser de África também, né? Que tem, meu Deus, quando a gente fala de África parece um país, né? Um continente inteiro, né? Tem um mundo de coisa. Até mesmo das europeias, né? Eu vou trazer algumas abordagens aqui, vou trazer algumas que eu sei. E se alguém quiser associar outras, Yorubá, Nagô, Guarani e tantas outras etnias do nosso continente ou de outros continentes, não tem? Vamos colocar aí. E eu estou falando isso também para não ficar só a fala minha. Se alguém já quiser estudar algum personagem arquetipo e trazer, tá valendo também. Caramba. Você sabe que eu pensei numa pessoa, você começou a falar isso. Sabe aquele herveiro que às vezes eu posto uma live dele falando de ervas? Sim. Gente, aquele cara é tão inteligente. Então eu tô num grupo aqui de saúde, às vezes ele desembesta a falar disso, dessas histórias de povos, dos indígenas, e agora ele estava falando, ele vai pesquisando, acho que ele fica muito assim, ele gosta, sabe? Aí ele começa a falar das raças e dos ameríndios e dos blá blá, e começa... E ele é muito lindo, assim, muito inteligente. Eu vou tentar convidar ele, mas é engraçado que as pessoas a gente convida, né, para interagir, e elas têm toda uma ideia, assim, Isso. não sabe que é uma coisa muito informal, né, e acaba não vindo. Mostra os vídeos anteriores para ele. Se ele sentir de fazer isso, ele assiste alguma coisa, né? É verdade. Ou esse mesmo que eu tô Não, falando dele. Gente, deixa eu Sim, ó, já vou até dizer qual é o arquetipo que eu vou entrar na outra ainda. Vai ser o arquetipo de Hermes. E aí eu vou associar vários personagens associados a ele em várias culturas, tá? Gente, vai lá, Vini. Deixa eu dar um colorido final aqui para vocês entenderem. Dá um colorido final. O que vocês estão, o que é essa proposta da série especial, tá? Porque assim é a evolução da dinâmica das oficinas locais, tá? Já é completamente linkada com a exploração alfa do Tolkien 2C, né? Então deixa eu mostrar que aí eu acho que fica mais fácil vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso, né? Abriu aí, né? Acredito eu. Abriu? Não. Abriu. Então, por exemplo, aqui, ó, ia começar hoje, mas vai para a semana que vem, né? A série especial chamada Avaité Surini, né? Junto com o Timei. E aqui ele vai aprofundar tudo da cultura Avaité Surini, né? Numa série de 5 ou 6 oficinas locais, né? Vai ser realmente uma viagem ao coração da floresta Avaité Surini, no meio de Xingu, né? Então, o que nós vamos fazer? O que eu fiz aqui? Eu fiz um infográfico onde as pessoas de antemão elas podem visualizar, né? Dando para ver aí? Agora está melhor, né? Tem um infográfico aqui, onde, por exemplo, no caso do Timei,
ele falou que seria interessante colocar qual seria a necessidade familiar básica constante. Aí está enumerado aqui, né? Quais são as demandas estruturantes da agenda Vai-Té, que é o que ele toca junto com a Carla, né? Aí está enumerado aqui. Do outro lado, tem assim, ó. Do outro lado, nós temos quem reconheceu e emitiu token A2C até agora. Todas as pessoas que fizeram isso. O que foi oferecido para o time acessar por quem reconheceu. Quais foram as ofertas que aconteceram. Quem vem liquidando, né? E como? Aí que as pessoas que já estão liquidando o token. E o que apenas está registrado na planilha. Reparem, só tem um token A2C liquidado na planilha. E olha a quantidade de liquidações que estão acontecendo, né? Então, com isso aqui, você fica vendo como só o registro na planilha não basta, né? Assim, você consegue perceber a rede, né? De fato, a dinâmica ela tá graficamente colocada na sua frente, né? E aí fica fácil você se perceber em rede também. A mesma coisa eu quero fazer com o nosso querido Gili, né? A gente vai acabar aqui, eu vou marcar com ele que eu vou fazer um infográfico exatamente assim, onde nós ele vai ter aqui os tokens E2Cs que ele recebeu até agora, o que está liquidado na planilha e todo o resto, né? Ah, mas eu liquidei já um vídeo com eles. Eu estou sempre fazendo, eu já fiz uns 2 vídeos para eles. Então, Maia, isso não tá na planilha, meu amor. Então, assim, é exatamente isso. Quando eu me propus a fazer esse infográfico, né, esse banner, é justamente para ter esse tipo de reação que você acabou de fazer, entendeu, Maia? É para a gente chegar lá na planilha e liquidar, botar e perguntar para o teammate, então a Maia fez papá, então quanto você liquida dos seus 15.120 tokens E2C que você recebeu? Entendeu o que eu estou falando? Então, assim, é isso que eu estou querendo dizer, né? E eu acho que isso torna para as pessoas que ainda não pegaram muito a proposta do token a coisa mais palpável, né? Você fica entendendo qual é a dinâmica melhor, né? Dá visibilidade. Então, a mesma coisa nós vamos fazer com o Gili, entendeu? Eu vou sentar com o Gili e vou fazer um infográfico especificamente para o Gili, né? Em cima das oficinas locais que a gente fez genealogia junto entre, que agora vai virar uma série especial, que vai se chamar Genealogia junto entre, entendeu? Então, assim, só para vocês entenderem que nós estamos evoluindo, tá? As oficinas locais dentro da iniciativa Sem Covid-19. E cada vez mais entrelaçada, né? Com o token A2C. A última coisa que eu queria falar mesmo é o seguinte, é que, no caso, por exemplo, do Juliano que está aqui, nós estamos criando a série especial chamada Alimentação Soberana, ou Soberania Alimentar, né? E a gente vai abordar punk, vai abordar um monte de coisa ligada à alimentação. Mas uma das coisas que a gente quer fazer com essa série especial, o Juliano sabe o que eu estou querendo dizer, é gerar redes empáticas de mútuo acesso à alimentação orgânica por todo o país e fora do país, né? Então, uma das propostas vai ser essa. Então, significa dizer que na hora que a gente for criar a série especial, né, da genealogia junto entre, a gente pode pensar também isso, sabe, o Gili? Pensar na segunda edição de uma pesquisa, materializar pesquisas em vários territórios, entendeu? Ou seja, na hora de liquidar, a gente bota isso como desafio, entendeu? Como proposta de liquidação. Deu para entender, gente, mais ou menos o que eu quis dizer com tudo isso? Só para a gente ir para o final? Sim. Legal, legal. Nossa. Maravilhoso. Tá, então... E assim, se a gente pegar aquela abordagem de dar aquele, por exemplo, do livro que eu estou fazendo, que é de transcrição documental, gente, tem muito material nesse país para transcrever de documentação, muito, muito. E tem, não vai dar para enxergar aí, né? Mas depois eu faço uma cópia. Esse material que eu vou mostrar aqui é um livro do Colégio Genealógico Brasileiro, que fica no Rio de Janeiro, ó. Né? E o que é isso aqui? Isso aqui era um padre, Monsenhor Lefort, tá? E esse homem, nem sei de quando que ele é. Enfim, o homem morreu, ele pegou o primeiro livro de batismo e óbito de Soledade e Itajubá, Minas Gerais. E assim, tipo, 1752 a 1797. Esse livro não existe mais. E ele transcreveu. E o que o Colégio Genealógico Brasileiro fez? Colocou a transcrição no livro. Simplesmente isso. Eles pegaram e colocaram essas informações no livro.
E esse tipo de material parece muito, às vezes, para quem não pesquisa, parece bobo, mas isso aqui é maravilhoso. Quem vai falar sobre essas comunidades sabem que são as primeiras pessoas que nasceram, morreram lá, né? Aí, ó, por exemplo, aqui, ó, o olho bateu no local, né? Antônio, filho de Marcelo José e Jacinta Esméria, Par dos Forros. Ele natural de Cabo Verde e ela dessa freguesia. Olha quanta informação ancestral nessa uma frase que eu li, que a gente aborda, né? Não sei se consegue sentir isso. Dá para sentir muita coisa. Galera, estamos indo para o final mesmo, então, se quiserem agregar mais alguma coisa, e apenas mais uma vez, vamos co-criar a série especial Genealogia Junto Entre, tá bom? Porque a gente vai passar, certamente vai dar bastante visibilidade, e vamos ter cada vez mais pessoas chegando junto e querendo explorar junto. Tá bom, gente? Então, Mais alguma coisa que queriam falar? Isso que o Gili falou, ele mostrou esse livro aí, você falou, olha quanta coisa, seria mais ou menos isso, quanta coisa que a gente poderia construir aqui, transcrever, é isso? Se quiser, é possível, não tem? Por exemplo, essa pesquisa que eu estou apresentando foi mais ou menos isso que eu fiz. Só que em vez de eu pegar e publicar dessa forma, eu fui atrás das pessoas, né? Bom, abri lá na internet e disse, olha, quem tiver fotografias, bandeira do divino, ferro de marcar gado, lá tem muito gado nessa região, né? Ferro de marcar gado, associado a essas pessoas, essas famílias, e quiser contribuir, traz, entendeu? O que eu fiz foi, eu fiz uma transcrição dessa e abri para quem quisesse contribuir de outras formas, né? Então, quem sente de transcrever algum livro, de livro que eu digo de registro, né, de cartório, ou sobre sua família, aqueles diáriozinhos, às vezes tem pessoas da família que tinha livrinho, né, com anotação de qualquer coisa, não tem? Dá para fazer. E se associa com outras informações. Isso são coisas possíveis, não tem? Só abrir a possibilidade, né? Só para ter ideia do campo. E dá para colocar isso na planilha? Dá! Teve um genealogista aqui de Santa Catarina, deixa eu ver, Telmo Tomil. Infelizmente, ele faleceu ano passado, de gripe. E ele se associava a várias pessoas aqui do estado e eles transcreviam livros de registro, de batismo, de casamento e de óbito das igrejas. Do século XIX, os livros, e até vindo para o presente, né? E era um grupo, cada pessoa ia pegando uma página do livro, ia fazendo e botando na planilha de Word. Só que eu acho que é pouco, assim, botar na planilha de Word. Para mim, tem que publicar as coisas. Pode até publicar na internet, não tem? Mas põe no papel, assim, né? Eu, como conservador restaurador, a gente vai falar de suportes de duração, né? Então, por exemplo, o suporte internet existe há quanto tempo, né? Existe há pouco tempo. Mas o suporte papel existe, sei lá, quantos mil anos, né? Então, publica na internet, publica, mas põe uma publicação aí no papel também, né? É a minha sugestão. Sim, mas eu digo assim, se você colocar essa ideia na planilha do AE2C como uma coisa que Tá. mais clara, assim... Não sei. Como é que poderia colocar? Não sei. Poderíamos pensar junto. O que ela está querendo dizer é que isso ser uma forma de liquidação, entendeu? O que a Maia está querendo dizer é que isso ser uma forma de liquidação. Na hora que eu for fazer esse infográfico com você, Gi, eu vou convidar a Maia para chegar junto. Ela tem boas ideias. Boa. Todos estão convidados, assim, para a gente criar esse infográfico, né? Que vai de respeito à série especial Genealogia Junto Entre, que a gente vai começar da vida, senão semana que vem, na outra semana, né? Ainda vai ter um encontro de morte e luto semana que vem. Né? Quer dizer, isso. Mas vai ser mais uma oficina também. Então, tá bom assim, gente? Mais alguma coisa que a gente queira agregar aí? Então, vamos lá. Todo mundo vai dar tchau, né? Aquele tchauzinho bonitinho. Beijo no coração. Beijo, gente. Beijo, beijo. Beijo. Gratidão. Gratidão, Márcia. Yes.